vocês sabem, nosso pastor está de férias, está descansando. E hoje eu estou com essa missão de trazer a palavra para os irmãos. Espero poder edificar e ajudar e alimentar os irmãos com a verdadeira palavra de Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho do mundo da missiologia. É uma área que eu gosto muito de estudar. Missões é o que eu vou falar no meu TCC, na faculdade, enfim, é o que eu gosto muito de falar sobre igreja, sobre missões. Nós vamos falar hoje sobre a missão de Deus e o que a gente tem a ver com essa missão de Deus. Então, para isso, convido que vocês abram uma palavra aí no texto de Lucas, capítulo 9. Vamos ler do verso 51 ao 56. Lucas capítulo 9, versos 51 até o 56, a gente vai ler já. Bom, enquanto vocês estão abrindo a palavra aí, tenta imaginar o seguinte: quem já assistiu o Globo Repórter aqui? Eu nem sei se esse programa existe ainda, mas eu gostava muito quando passava. Porque ele fazia umas perguntas tipo assim, vamos falar sobre tal animal, onde vive, o que faz, qual o seu costume e tudo mais. Agora vamos imaginar o seguinte: se um dia o Globo Repórter aleatoriamente viesse aqui à igreja e perguntasse para qualquer um de nós assim: vocês crentes, quem vocês são, o que vocês fazem, do que se alimentam, onde vocês vivem, o que a gente ia responder? Porque eu sei que essa entrevista não vai acontecer, seria muito estranho, né? Mas percebe que a gente precisa saber responder essas coisas? Nós precisamos responder a isso. Certamente, a gente jamais ia poder dizer que a gente é um clube aqui. Vocês não concordam? Porque um clube é um lugar que a gente vai para se divertir, leva talvez só os melhores amigos, ou só a família, só aquele grupo mais selecionado e se diverte. E tem aquele momento de diversão e alegria e tudo mais. A gente também ia poder responder, esses repórteres, que a gente é uma empresa que oferece entretenimento e programações com diversas faixas etárias sendo acolhidas, para no final cada um fazer a avaliação se gostou ou se não gostou. Não é? Tenho certeza também que a gente não poderia responder que a gente é um tipo de escola ou faculdade aqui, que a gente vem aqui, senta para estudar, para ouvir, para se aprofundar em vários conhecimentos e informações para crescimento pessoal. Também não daria muito certo. E muito menos dizer que nós somos uma sociedade filantrópica ou um centro comunitário que ajuda os pobres necessitados. Claro que desenvolver relacionamentos, boas amizades, tudo isso é importante no nosso meio. Programações são importantes para nos aproximar uns dos outros, para que a gente cada dia mais se aproxime de Jesus. Aprender sobre Deus, sobre a Bíblia, é fundamental para a gente saber quem nós somos, o que estamos fazendo, quem é Deus, enfim. Ajudar o próximo, então, não preciso nem dizer, né? Devemos amar o próximo como a nós mesmos. Imagina que não é importante ajudar o próximo. Só que nenhuma dessas coisas, por si só, poderia nos definir. Mas como a gente poderia responder essas questões? Quem somos? O que a gente está fazendo? No texto que a gente vai ler, Jesus ele vai expor para nós de uma maneira bem resumida qual é a missão de Deus. Isso é um tema importante para a missiologia. A Bíblia, toda a sua extensão, Gênesis, Apocalipse, ela fala sobre a missão de Deus. E essa missão de Deus faz com que a gente exista. Deus, né, tem uma missão, e nessa missão ele inclui a igreja. Nós fazemos parte disso. Então a igreja pertence a Jesus para um propósito. E é a partir dessa perspectiva que a gente vai responder esses questionamentos, né? Porque hoje muita gente critica a igreja, e às vezes tem até razão nessa crítica. Dizem que a gente é um bando de legalistas, pessoas que se acham melhores que os outros, um grupo de santinhos. Alguns pensam que a gente é um tipo de empresa, esses crentes estão roubando todo mundo, estão tirando dinheiro das pessoas. Alguns pensam que nós somos um tipo de comunidade terapêutica, né? Que a gente vem aqui só para se sentir bem. Tipo, vem aqui porque é gostoso, porque é legal ir lá, é bom, me faz bem, faz bem com a minha alma.
e coisa do tipo, uma busca de felicidade, como em qualquer outra religião as pessoas buscam, né? E às vezes a gente mesmo perde de vista qual é o nosso propósito, o que a gente está fazendo aqui? Por que a gente existe como essa comunidade que Deus formou? E qual o nosso papel, sendo igreja, sendo essa comunidade, no mundo onde a gente vive? E olha, até aqueles que andaram com Jesus tiveram muita dificuldade de entender isso. Até aqueles discípulos que estavam próximos de Jesus durante os 3 anos de ministério dele, tiveram dificuldade de entender quem era Jesus, quem era Deus, quanto mais entender o que eles estavam fazendo. Mas graças a Deus que a Bíblia vai nos revelar isso, ela nos ensina a respeito disso. E o nosso objetivo nessa noite vai ser caminhar por esse texto de Lucas 9 e vamos entender qual é a missão de Deus e o nosso papel nela, para depois a gente conseguir responder aquelas perguntas, né? Vai que um repórter entra aqui do nada, né? A gente está preparado. Tá bem? Vamos lá? Vamos ler o texto? Lucas 9, versos 51 até o 56. Diz assim: aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram no povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para outro povoado. Curva sua cabeça, olha comigo. Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra, e nessa noite, Pai, nós queremos a Tua direção. Queremos, Pai, que o Senhor nos dirija através da Tua Palavra, que o Senhor nos ensine, nos capacite a viver a Tua vontade, Deus. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Só para a gente entender um pouco o contexto dessa passagem, eu conectar todos esses assuntos que eu estou falando aqui, de acordo com o Evangelho de Lucas, o relato que ele escreve, a transfiguração, que o pastor pregou algumas semanas atrás, aconteceu há pouco tempo. Aqui no capítulo 9 mesmo, vai ver no verso 28 ao 36, será um pouquinho para trás, está aí a transfiguração. E quem que estava lá na transfiguração e que está aqui agora? Tiago e João. Esses mesmos. Lá no monte, na transfiguração, eles tinham visto Moisés e Elias. Moisés e Elias, naquele momento da transfiguração, conversavam com Jesus no monte. Bom, Moisés, ele fez parte da missão de Deus em seu tempo. Foi aquele que libertou o povo do Egito, né? É o que narra o livro de Êxodo na Bíblia. A saída do povo da escravidão do Egito. Ele trouxe a lei, ele revelou a vontade de Deus ao povo, e ele foi um grande mestre, ele ensinou o povo a viver a vontade de Deus. Elias fez parte da missão de Deus também. Ele trouxe fogo do céu 2 vezes sobre os soldados do rei Acasias, que foi um rei da antiga Samaria, que era o reino do norte. Está lá em 2 Reis 1, de 9 a 16. E outra vez Elias fez fogo cair do céu também no Monte Carmelo, quando ele estava naquela disputa com os sacerdotes pagãos, e ele provou que só existia um Deus verdadeiro. Elias também participou, foi instrumento de Deus para a multiplicação de pães. Um assunto que a gente não lembra muito, com muita facilidade, mas está em 2 Reis 4:42. O Evangelho de Lucas conecta tudo isso. Lucas, só nesse capítulo 9, se você pegar ali no verso 10 ao 17, ele mostra Jesus multiplicando pães, assim como Elias tinha feito no passado. Nos versos 28 a 36, onde tem a transfiguração que eu acabei de falar, Moisés e Elias conversam com Jesus a respeito do êxodo, que é a partida de Jesus. Jesus tem o seu êxodo, é o mesmo termo que está usado ali. E finalmente, no trecho que a gente leu, verso 51 a 56, não Jesus, mas os discípulos aqui estão querendo que fogo caia do céu. Então, olha, Lucas emendou tudo isso. Todas essas histórias foram conectadas dentro desse capítulo 9. E não é à toa que ele fez isso. Lucas está querendo deixar claro uma coisa, que nós precisamos ter convicção disso.
Jesus é o Filho de Deus. Jesus é maior do que Moisés, maior do que Elias, maior do que esses discípulos, maior do que tudo e todos. Esses homens todos que a gente citou aqui foram instrumentos de Deus para uma missão específica, porém pequena. Toda a missão de todo ser humano chamado por Deus aponta para Deus. Jesus, ele não é apenas um profeta qualquer, ele não é um legislador, não é um libertador somente, não é simplesmente um mestre religioso, não é um exemplo de pessoa boazinha que a gente fala, nossa, que legal que foi esse cara. Não é isso. Ele é o Santo Filho de Deus, que desceu da sua glória eterna para uma missão muito maior, muito mais importante, que atravessa toda a história e tem a ver com a gente hoje. Só que pode ser que na cabeça de Tiago e João, eles tinham subido no monte, eles viram Moisés, eles viram Elias, eles viram o poder de Jesus, viram vários milagres de Jesus. Agora eles podiam tudo. Agora virou crente 5 estrelas, que o pastor fala, né? Super crente. Subiu no nível 2 de espiritualidade agora, porque eles tiveram grandes experiências com Deus. Mas essa experiência com Deus que eles tiveram, essa proximidade com Deus, de ver maravilhas, de ver Deus agindo, gerou no coração deles muito orgulho. E aí chegou no ponto de fazer descer fogo do céu, era só uma questão de Jesus pedir para eles. Percebe que no texto não é Jesus que fala que vai cair fogo, não. São os discípulos. Jesus, você quer que a gente mande descer fogo do céu? Só fala, Jesus, que eu peço. Já vi Elias trocou uma ideia comigo, agora eu estou pronto, hein? Olha a prepotência do ser humano, só porque tive uma experiência com Deus. Bom, às vezes a gente também é assim. Por ser parte, às vezes, de uma boa igreja, por ter lido a Bíblia uma vez inteira, talvez você leu em 1 ano, 6 meses, talvez você ora todo dia, e de repente, se não tomar cuidado, se a gente não tomar cuidado, começa no coração. Nossa, como eu sou bom, como eu sou espiritual, como eu sou entendido da palavra, etc. Isso é complicado. O fato era que aqueles discípulos, eles estavam totalmente perdidos em relação à própria identidade deles em Cristo. Porque assim como Moisés e Elias eram apenas instrumentos de uma missão maior, eles também deveriam ser. Não caberia a eles escolher o que eles queriam ser em Cristo, mas sim andar em sintonia com Jesus. Aquilo que Jesus estava fazendo, eles tinham que cooperar com Jesus. E assim também deve ser nós devemos ser assim também. A missão de Deus é um tema que é muito falado pelos missionários dentro da missiologia, só que na igreja local a gente não fala tanto disso. O que é a missão de Deus? Como Jesus está realizando essa missão nesse texto que a gente leu e o que isso tem a ver com a gente? Bom, teologicamente, a missão de Deus consiste no Pai Santo enviando o seu Filho ao mundo para restaurar todas as coisas por meio da sua morte e ressurreição. Consiste também no Pai, no Filho, enviando o Espírito Santo à igreja, que somos nós, para que a gente fosse capacitado e enviado a participar desse plano restaurador com Jesus. Então aqui já começa a ser desenhado quem nós somos. A nossa identidade é definida pelo próprio Deus e por essa missão que Ele tem. Então nós somos um povo reunido para participar do que Deus está fazendo no mundo. Essa missão é de salvar vidas. Jesus fala isso no texto. A missão de salvar e não de destruir. E no final de tudo, quando essa missão acabar, nós estaremos fazendo aquilo que a gente fez aqui em parte, o que a gente faz em parte do nosso dia a dia, que é a adoração. Esse é o final da missão. A gente está todos diante de Jesus, adorando a Ele, reconhecendo a sua grandeza, reconhecendo que Ele é o Santo Filho de Deus. Esse é o grande propósito da nossa vida. A missão de Deus é um tema que aparece como um tipo de fio condutor. Se a gente pegar assim, qual é o tema que está em toda a Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, em todos os livros, aparece esse tema, é a missão de Deus. É Deus conduzindo a história, Deus direcionando as pessoas, os tempos, os lugares, para o seu propósito de salvar, de restaurar vidas, de restaurar por fim toda a criação. Começa lá em Gênesis 3, quando o ser humano peca, até Apocalipse 20, onde ele diz que
capítulo 21, que vai haver novos céus e nova terra. Nesse recheio todo, que a Bíblia já narra, o começo, meio e fim, estão Moisés, Elias, os discípulos e nós. Somos parte desse plano redentor, né? O ponto mais alto, mais importante da missão de Deus no mundo é o que Jesus faz na cruz. Volta um pouquinho os versículos aí, lê o versículo 22 comigo. Algo que Jesus repete várias vezes nos evangelhos. Ele diz assim, capítulo 9, verso 22. E disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes do sacerdote e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Agora vai lá para o verso 44. De novo ele diz: ouçam atentamente o que vou dizer. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Em várias ocasiões Jesus repete o mesmo. Jesus está querendo deixar claro para nós qual é a vontade maior dele, qual é a sua grande missão com a gente. E Jesus teve que fazer isso. Ele disse que é necessário que ele morresse, necessário que ele sofresse tudo isso, necessário morrer e ressuscitar, porque nós somos pecadores. A história de toda a criação foi escrita por Deus, um Deus pessoal que fez tudo bom, tudo perfeito. Só que nós somos o problema. Nós é que somos egoístas, fofoqueiros, nós que somos adúlteros, nós que somos rebeldes, que ferimos, matamos e fazemos tudo de errado e destruímos esse mundo que Deus fez bom. Nós queremos dar a nossa própria ideia para a nossa própria história de vida sem nem saber nada, sem ter um pingo de maturidade do que está acontecendo no mundo, do que Deus deseja. Porque Ele nos formou para ser bons e a gente não consegue ser Ele. E por isso que Ele teve que morrer, porque só Ele poderia. E essa é a maior prova de amor que existe, de Deus ter enviado o seu Filho perfeito, vindo aqui realizar esse ponto alto da missão, de pagar esse preço. Porque um dia, sabe o que vai acontecer? Vai cair fogo do céu de verdade. Um dia vai ter juízo. Um dia Deus vai cobrar essa conta. Deus vai fechar, passar a conta. Acabou essa era, vai iniciar uma nova. E aí sim fogo vai cair do céu, não como os discípulos quiserem que caísse naquele momento. Mas por meio de Jesus, por causa desse amor tão grande que Ele teve, todo aquele que confia totalmente nele, que se arrepende de seus pecados, vai passar ileso, vai estar com Ele para sempre. Tem uma frase de Timothy Keller que eu gosto muito. Ele diz assim: o poder do Evangelho acontece em dois movimentos. O primeiro afirma: sou mais pecador e imperfeito do que jamais ousei acreditar. Mas afirma logo a seguir: sou mais aceito e amado do que jamais ousei esperar. Se tem alguém que conhece a gente, é Jesus. Se conhece. Ele sabe as nossas imperfeições, sabe onde a gente pode chegar, Ele sabe exatamente. Mas se tem alguém que nos ama, é Jesus também. Esse sentimento agridoce deve sempre permanecer no nosso coração. A gente tem dificuldade de admitir o tanto de pecado que a gente tem, o tanto de disposição maléfica que a gente tem, o quanto de mal tem nesse mundo. E às vezes a gente tem dificuldade também de entender o quanto a gente é amado, aceito e chamado por Ele para estar perto. E esse sentimento deve permear o nosso coração. Todo aquele que deseja realmente seguir Jesus deve fazer parte dessa missão dele. E como que a gente participa de fato dessa missão? Bom, nesse texto aqui nós vamos ver dois tipos de pessoas marcantes que tem nesse pequeno trecho que a gente viu, para a gente entender um pouco mais a missão de Deus, nossa participação nela, e entender depois como responder aquela pergunta do começo. O primeiro tipo de pessoa que tem nesse texto aqui é Tiago e João. Eles são representantes da igreja. Vamos ler de novo para a gente voltar aqui para o texto, o verso 51 ao 54. Vamos entender esse primeiro tipo de pessoa, Tiago e João. Aproximando-se o tempo em que seria levado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Enviou mensageiros à sua frente.
Indo estes, entraram no povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? O texto está dizendo que Jesus está resoluto. O que significa essa palavra? Algumas versões dizem que o semblante de Jesus era de uma pessoa que estava convicta que ia para Jerusalém. Essa expressão que é usada aqui, no Antigo Testamento, ela é usada para mostrar o profeta indo em direção a uma cidade em que ele ia proclamar o juízo de Deus sobre aquela cidade. Então é meio que aquela cara fechada, assim, convicta, olhando para frente, sabendo que ele ia aplicar juízo em alguém ou em algum lugar. Mas o interessante é que Jesus sabe o que o espera. Jesus sabe que nesse caminho que ele está resoluto para ir lá aplicar juízo, ele vai sofrer rejeição, oposição e morte na cruz. Ou seja, tem um negócio estranho aqui. O profeta ia proclamar juízo sobre uma cidade. Jesus está indo proclamar juízo sobre si mesmo. É interessante perceber isso no texto. Porque se Jesus quisesse acabar com todo mundo, falasse: gente, vocês só tem pecador nesse mundo, vamos acabar com ele. Poderia. Ele poderia. Mas olha o tamanho do amor dele. Ele foi com esse semblante de vou aplicar juízo e colocou sobre si mesmo. Foi esse o tamanho do amor dele. Tudo para que, ao invés de nós, os que cremos, receber juízo, recebermos salvação. E os dois discípulos aqui, como eu falei, é o tipo de pessoa que a gente vai analisar agora, só tinha uma coisa para fazer. Ó, Tiago, vocês têm uma missão só: prepare o caminho, como mensageiros que anunciam o rei que está vindo. É só isso que precisam fazer. Tiago e João, prepare o caminho, estou chegando. E o que eles fazem? Arranja treta, arranja confusão nesse caminho. Era só para fazer o preparativo. Não que os samaritanos, onde eles estavam indo, fossem pessoas tranquilas e boazinhas. Não é isso. Na verdade, esses samaritanos eram complicados. Eram pessoas que rejeitavam os profetas. Eles tinham rixa com os judeus. Ainda mais depois dos judeus terem derrubado o templo deles em Samaria. Eles se achavam especiais. Era um povo com uma teologia péssima. Só que assim como os judeus, eles estavam esperando Cristo. Eles estavam esperando o Messias vir para ensinar eles as coisas, para ensinar e entender como era a vida deles, o que eles precisavam fazer diante de Deus. Nós podemos comparar os dois discípulos aqui com a igreja hoje. A Bíblia afirma que nós temos como fundamentos da igreja os apóstolos e profetas. Não é verdade? Assim como os discípulos foram enviados para cooperar com Jesus, a igreja é esse povo que deve viver em cooperação com a missão dele. Por isso que a gente precisa olhar para ele, olhar para o que ele deseja fazer. Não é a igreja que tem uma missão e assim a gente escolhe o que quer fazer ou não. A gente não escolhe quem deve estar aqui ou não. Nós não podemos escolher a nossa ênfase, se a gente quer que a nossa igreja seja mais ensino, seja mais evangelismo, se a nossa igreja vai ser mais assistente social, se vai ser um lugar mais terapêutico, se vai ser isso ou aquilo. Não, a gente não pode escolher isso. É Jesus que tem a igreja para ele, que vai servir a missão dele. É ele que escolhe quem vai estar aqui ou não. É ele que escolhe que trabalhos a gente deve fazer uma hora ou outra. E seja qual for a ação, a programação da igreja, seja o que for que a gente fizer, seja no seu trabalho, seja na sua casa, na sua família, você faz parte desse povo de Deus, então você não escolhe aquilo que você deseja mais fazer. Não, você primeiro deve pensar: como eu vou cooperar mais com a missão de Deus de salvar vidas e restaurar a vida? É assim que a gente deve pensar. Esse deve ser o nosso propósito, não um propósito em si mesmado. Dentro dessa missão de restaurar toda a criação, a gente é chamado primeiramente para isso que os discípulos foram, que é preparar esse caminho, como mensageiros do rei. E como que a gente faz isso? Não é tão difícil. Percebe? É trabalhando em benefício do outro, assim como Jesus fez. É sendo um povo que, por ser abençoado por Jesus, agora vive para abençoar também. Isso é ser igreja. Sendo um ajuntamento de pessoas que foram perdoadas
nós somos perdoados, irmãos. Por que a gente não perdoa também? Porque é isso, é no perdão que a gente está se reconectando com Jesus, isso é o ministério reconciliador. É vivendo como quem recebeu misericórdia e agora proclama que também há misericórdia para todo aquele que se arrepende de seus pecados e se entrega verdadeiramente a Jesus. É sendo gente que ainda não entendeu tudo. Nós não entendemos tudo, não tem como. Mas a gente procura aprender mais o que a Bíblia diz e ensina, e também ensina aqueles que não sabem nada, com humildade, com muita humildade, porque a gente também não sabe tudo. Somos o povo que Jesus abriu os olhos para cada pecado nosso, não é verdade? Jesus nos conhece, nos resgatou sabendo o nosso pecado, sabendo quem nós somos. E essa missão também cabe a nós, de abrir os olhos para os pecados das pessoas que estão cegas e não sabem que estão vivendo o pecado, não reconhecem, mas que precisam, com aquele mesmo amor que Jesus agiu conosco, sabe, nós também abrimos os olhos das pessoas aos seus pecados com amor, com graça, com misericórdia. É isso que temos que fazer. Ser uma comunidade que anuncia que realmente está sob o senhorio do Filho de Deus, agindo de forma que o caráter dele seja visto através das nossas vidas. Às vezes a gente gosta de quando Deus aplica juízo sobre os inimigos, né? Alguns dizem até que tem sabor de mel, diz uma canção aí. Mas, percebe, Ele, Deus, é justo e tem toda a autoridade para aplicar juízo sobre a vida de alguém, para pesar a mão sobre alguém, para dificultar a vida de alguém. Ele pode, Ele é justo e às vezes é necessário. Só que o exemplo que Ele dá a nós, para participarmos da missão dele, é que a nós cabe o quê? Amar. Amar e ter paciência com aqueles que estão perecendo. A nós cabe ter essa sensibilidade com o outro. Os preparativos que os discípulos tinham que fazer envolviam um relacionamento intencional com aqueles samaritanos. Um relacionamento de confronto amoroso, de misericórdia, de paciência. Não pedir fogo do céu. 1 Coríntios 9, 19 e 23, o apóstolo Paulo também nos diz como ele cooperou com essa missão de Deus. Ele diz assim: porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível de pessoas. Para os judeus, tornei-me judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me alguém como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, a fim de ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, a fim de por algum meio salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Então percebe que Paulo tem uma grande identificação com o outro, uma grande sensibilidade com o outro, porque o foco dele não é agradar a si mesmo, não é colocar as pessoas dentro de uma caixinha de alguma coisa, não, é anunciar Cristo em qualquer ambiente, em qualquer forma, através de uma vida comprometida com Jesus. Deus está em missão e nós participamos dela nesse primeiro momento, preparando o caminho em relacionamentos intencionais, levando as pessoas àquele que pode restaurá-las, assim como nos restaurou um dia. Ainda que isso implique rejeição, ainda que isso implique tudo que implicou para Jesus. Bom, o segundo tipo de pessoa agora, que a gente vai ver, que aparece nesse texto, são os samaritanos. Os samaritanos são aqueles da teologia ruim. Dá uma olhadinha no verso 52 e 53 de novo. Diz assim: e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram no povoado samaritano para lhe fazer preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. O samaritano era aquele que tinha a sua história manchada por idolatria. Eles eram o remanescente daquele povo do norte, que o Antigo Testamento fala muito, o povo de Israel. Aquele povo que Elias pediu para o fogo cair do céu sobre eles. Esse povo tinha uma teologia muito ruim. Eles só acreditavam no Pentateuco, não acreditavam em nenhum dos profetas do Antigo Testamento. Eles acreditavam que eram superiores aos judeus, tinham seus próprios sacerdotes,
tinham seus locais de culto separados. Por muito tempo eles viveram em sincretismo religioso, misturando religiosidade de todo tipo e nutrindo ódio pelos judeus. Era esse tipo de pessoa. De alguma forma eles aguardavam a vinda de Jesus. Eles aguardavam que viesse o Messias e que o Messias ia restaurar a vida deles de alguma forma. Mesmo essa teologia toda errada, toda torta, eles tinham esse aguardo. Olha, um dia o Messias vai vir e ele vai explicar para a gente como é que a gente tem que viver. Os samaritanos são como muitas pessoas hoje, sedentas por Cristo, mas que rejeitam Ele ao mesmo tempo. Às vezes até por culpa nossa. Pessoas carentes do perdão de Deus, só que enfiadas em teologia da prosperidade, em falsas religiões, em pecados de estimação que não largam, e às vezes até frequentando algumas igrejas ditas evangélicas, só que não conhecendo de fato, pessoalmente, quem é Jesus. Não tem esse temor verdadeiro por Ele, né? São pessoas às vezes que desde pequena ouvem sobre Deus, ouvem sobre as consequências do pecado, mas não conseguem entender, não conseguem conectar, não conseguem se dobrar a Jesus, não conhecem Ele de fato, e justamente por isso Tiago e João foram enviados aos samaritanos. E nós, a igreja, somos enviados também a pessoas desse tipo. Mas quantas vezes a gente prefere chamar essas pessoas do nosso tempo de hereges, essas pessoas fracas, sem noção, sem conhecimento? Esse povo não entende nada, esse povo é isso, é aquilo, a igreja tal é muito ruim, aquele fulano é péssimo, não sabe nada do que ele está fazendo, do que ele está falando. Mas ser igreja é ser um povo que participa do ministério da restauração de Jesus. Não é fazer parte do ministério do Tribunal de Justiça cristão, mas parte do ministério de restauração cristã. É esse foco que a gente precisa. Olhar para quem está precisando de restauração, para quem está afundado em doutrina falsa, em teologia errada, em comportamentos que não sabe nem o que está fazendo. Isso eu sei que é muito difícil, mas essa missão envolve isso, envolve até pregar evangelho para quem é crente, para quem se diz crente, mas ainda não entendeu o evangelho. Um dia fogo vai cair do céu, né? Não por meio dos discípulos, a gente sabe que um dia a coisa vai ficar difícil, a coisa vai pesar mesmo. Mas enquanto isso, os samaritanos do nosso tempo estão por aí e precisam de resgate, precisam ouvir a verdade. E quem que vai lá? Quem é que vai lá falar? Somos nós, irmãos. Somos nós, a igreja. O que chama muita atenção nesse texto é a postura de Jesus com a rejeição dos samaritanos. Olha o verso 56, é um versículo bem curtinho. E foram para outro povoado. Só isso. Os discípulos pediram fogo do céu. Jesus foi para outro povoado. Foi essa a primeira reação dele. Nesse primeiro momento, Jesus simplesmente se afasta. Ele age com paciência. Tem pessoas que não querem ouvir essa mensagem. Tem pessoas que não querem estar perto da gente. Mas ele agiu com paciência, porque Jesus ainda voltaria a insistir com esses samaritanos, né? Mais à frente, se a gente ler no capítulo 10, verso 25 em diante, se você tem na Bíblia aí, tem até um título, ó, Parábola do Bom Samaritano. Jesus usa como exemplo a atitude correta de um samaritano, para mostrar como os crentes deveriam ser. Porque Jesus sabe que às vezes o maior problema dos samaritanos não são os samaritanos em si, mas aqueles que ele enviou para ir falar com os samaritanos, não é? Às vezes o problema é mais a gente do que a pessoa que está na teologia errada. Por quê? A gente não está indo lá, está falando, está se aproximando, está se afastando. Em outro momento, Jesus ainda voltaria a lidar com os samaritanos. Não sei se você lembra, João 4, texto da mulher samaritana. Jesus dessa vez não entra no povoado, ele se assenta fora, conversa com uma mulher, e a partir dela anuncia o seu reinado diante de todo um povoado. Mais à frente, mais do que isso, em Atos 1:8, Jesus comissionou os discípulos a irem a Samaria novamente, mas agora com a capacitação do Espírito Santo.
Ele diz assim, Atos 1:8: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Deus está em missão, e nós participamos dessa missão, indo àqueles que têm uma visão distorcida de quem Deus é, abrindo seus olhos com amor. Participamos indo a esses samaritanos do nosso tempo, que tem muitos, e sabendo que hoje o Espírito Santo já desceu, o Espírito Santo já está conosco. Se você é um crente genuíno, o Espírito Santo já está com você, já está conosco, já nos capacitou para isso. Basta irmos. Tem um missiólogo canadense chamado Michael Gorin, gosto bastante dos livros dele também. Ele diz assim: a igreja então vive em constante tensão entre ser contra o mundo e em favor do mundo. É uma tensão realmente, porque nós temos que ser contra o mundo no sentido daquilo que ele oferece, que é contrário à palavra de Deus. Todo falso ensinamento, todo falso comportamento, tudo aquilo que está contrário à palavra de Deus, nós temos que ser contra. Mas ao mesmo tempo nós somos a favor desse mundo, a favor do mundo no sentido de que Deus tem um propósito que a igreja tem que cumprir no mundo. Somos a favor das pessoas, temos que viver a favor delas, a favor desse mundo que está perdido. Então às vezes a gente fica nessa tensão, porque a gente é contra o mundo e ao mesmo tempo a favor dele. Bom, entendido tudo isso, acho que agora a gente consegue voltar lá no começo, naquela entrevista que não aconteceu, mas poderia ter acontecido. Se o Globo Repórter de repente vai perguntar: e aí, onde vivem? Quem são esses crentes? Quem é essa igreja? Quais são os seus costumes? O que eles fazem? O que a gente vai responder? Como a gente poderia responder? Bom, quem somos? Eu diria: somos um povo perdoado e chamado por Jesus para uma missão. É isso que somos, isso que é a igreja. Como vocês vivem? Nós vivemos preparando o caminho em relacionamentos intencionais. Vivemos levando toda e qualquer pessoa a Cristo através de uma postura abençoadora, amorosa, que procura restaurar o outro. E do que nos alimentamos? Nos alimentamos da palavra, porque é a palavra que diz isso para nós. É a Bíblia que nos alimenta, ela que nos ensina, e tudo que ela ensina é verdadeiro, é bom, é perfeito, é correto. E é o que nos protege dos falsos ensinos. E onde vivemos? Talvez essa pergunta doa mais. Onde vivemos? Será que é só aqui domingo à noite? Não. A igreja vive no mundo. A igreja habita o mundo. Habitamos nosso trabalho, nossa casa, a sociedade. Nós habitamos no meio das pessoas. Nós não somos igreja só quando nos reunimos aqui. Somos igreja em tempo integral, em todo lugar. Até onde houver aquele samaritano difícil. Até lá. É lá onde habitamos, é lá onde vivemos. Leia comigo de novo o verso 55. Jesus deixando claro qual é a sua missão, o que nós temos a ver com ela, o que devemos ser como igreja. Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são. Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Jesus veio salvar vidas, não destruí-las. Todo aquele que deseja uma vida restaurada tem que se arrepender dos seus pecados, tem que se arrepender de verdade, tem que crer e confiar em Jesus de todo o coração. Mas e aqueles que são igreja, que já creram, já se arrependeram? A nós, hoje lembramos que espécie de espírito nós somos. Não o espírito de arranjar briga, de arranjar qualquer tipo de coisa, mas um espírito que coopera com Jesus, que prepara o caminho, que vai a esse mundo, que coopera com Deus indo a essas pessoas. Que o Senhor nos abençoe.